Eu sou professor no IAL e também fui aluno, ou seja, me formei nessa mesma faculdade que eu gosto bastante. Ela tem, como vocês já puderam escutar de outras pessoas, ou poderão assistir, vai ficar disponível isso, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Carlos, ele tem uma vida acadêmica, né, que envolve os alunos, professores, funcionários, que é extremamente gratificante e muito bacana, que proporciona uma experiência muito bacana. Me pediram para falar sobre cidade, urbanismo e planejamento, que é a área que eu dou aula, né, especificamente no curso, né, e que eu tenho alguma atuação profissional. Antes de ser professor no Instituto, eu trabalhei muitos anos nessa mesma área, né, em projetos de cidade, de urbanismo e planejamento. Muitas vezes, o candidato ao vestibular, né, aos cursos, não tem, muitas vezes, o conhecimento do que o arquiteto pode fazer. Né? Tem uma visão de um tipo de arquiteto que, às vezes, ele conhece, viu na televisão, de pessoas mais famosas, mas não sabe da totalidade do campo de trabalho que ele tem. Né? O arquiteto, por exemplo, ele trabalha numa área que é essa que eu vou falar agora, que é na área de urbanismo e de planejamento, que envolve pensar e projetar e melhorar as cidades, né? As áreas como um todo onde a gente mora. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouquinho de algumas experiências que eu e outros professores coordenamos dentro do Instituto, né, com os alunos, e projetos que os alunos participaram, fizeram e estão sendo aplicados hoje na prática. Fizeram parte do trabalho de aulas e de ensino e de grupos de pesquisa e de extensão, que são essas áreas em que o aluno tem a possibilidade de trabalhar com a prática da profissão, mesmo antes de estar formado, né, e conhecer um pouco mais e poder fazer suas escolhas de caminhos que vão percorrer no futuro. E que podem desenvolver esses trabalhos. Né? Então, são basicamente 2 ou 3 trabalhos que nós desenvolvemos com os alunos e junto com prefeituras, com órgãos da sociedade civil, né, ONGs, instituições que nos procuraram. E eu queria mostrar para vocês as possibilidades que o arquiteto urbanista tem, que não é só da construção de um edifício, né, de uma casa, como a gente está mais acostumado, ou de exclusivamente algum equipamento, né, como a gente chama, que são os hospitais ou escolas, que são muito importantes também, são muito conhecidos, mas que temos outras atuações que podem ser de outras naturezas, em outros campos de trabalho, né? E mostrar para vocês como isso é mais amplo para o arquiteto e para o urbanista. Pode passar, por favor, Paulo? Obrigado. Esse primeiro slide mostra para vocês esses 3 conjuntos, essas 3 casas que nós pusemos aqui em cima, né? Esses 3 maquetes eletrônicas, desenvolvidas com os nossos alunos e sob minha coordenação, num projeto que nós fizemos junto com uma fundação, que é a Fundação Pio XII, que constrói hospitais no interior do país, né? E precisa de casas para sediar pessoas em tratamento, que vão para esses hospitais, que permanecem dias ou semanas nessas cidades. Nós desenvolvemos várias dessas casas, considerando acessibilidade universal, ou seja, mesmo as pessoas cadeirantes, com dificuldade de locomoção, têm acesso a todos os andares dessas casas. Essas casas foram pensadas para ter qualidade ambiental, né, para ser um ambiente agradável, um ambiente saudável. Nós estamos falando de pessoas que têm algum tipo de doença, né, que estão em tratamento. Então, nós estamos pensando no lado social e como que a arquitetura pode dialogar com isso em casas que sejam sustentáveis, que captem energia solar e transformem em energia elétrica, que economizem no uso da água, né, que melhora o impacto dela no meio ambiente. E pensamos o conjunto dessas casas dentro das quadras, constituindo um bairro inteiro. Né? Esse foi o projeto nosso, projeto de um bairro inteiro para cerca de 10 mil pessoas no interior do estado de Sergipe, vejam só, né? A dimensão que a gente tem nesses projetos. Então, essa última imagem à direita embaixo, esses voluminhos, esses quadradinhos, são a representação da implantação de cada uma dessas casas
dentro do lote de cada uma delas, né? E constituindo várias quadras que formam os bairros da cidade, né? Pode passar, Paulo? Esse é um segundo aspecto que eu queria mostrar para vocês, né? A gente trabalha com arquitetura, a gente trabalha com as edificações que formam quadras, que formam bairros, mas a gente também trabalha com, por exemplo, a qualidade do sistema viário, das ruas, das praças, dos calçadões, das avenidas, né, de pontes, de passarelas para pedestres. Essa foto do lado esquerdo essas duas fotos são no mesmo projeto, né? Essa do lado esquerdo, ela apresenta alguma tipologia, assim que os técnicos chamam, né? Uma tipologia de rua pensada, integrada com a deficiência de alguns usuários, como, por exemplo, os cadeirantes, né? Em que as esquinas têm rampas rebaixadas para facilitar o acesso. Vocês devem ter visto já isso em algumas cidades, né? Um canteiro central, que na verdade ele é como se fosse um captador de água, um canal de água de chuva que armazena essa água para essa água infiltrar no solo e alimentar o lençol freático, recompondo essa água nos rios, a água da chuva. Então ela não vai para o bueiro, que vai para uma tubulação que é jogada lá longe, né? Não, ela é absorvida, ela é pensada para ser absorvida e melhorar o ciclo da natureza, melhorar o ciclo da água no desenvolvimento urbano, junto com o desenvolvimento urbano, né? Eu trabalho com as árvores, com a arborização, com a vegetação, com o paisagismo, a arquitetura da paisagem, integrado, onde passa o carro, as ciclovias, né? Lugares onde as pessoas podem parar para descansar. Então, pessoas de mais idade, por exemplo, têm menos autonomia de locomoção, de andar em grandes distâncias. Então, a gente tem que pensar pausas para essas pessoas ao longo dessas ruas. Então, a gente inclui esses elementos, inclui mobiliários, que a gente chama bancos, mesas, lugares de sombra, árvores para fazer sombra, criar um ambiente mais agradável, onde elas possam parar. E como a gente faz de moradias a bairros, nós fazemos de ruas a cidade. Então, esse é o projeto completo, que é uma parte de uma cidade que nós projetamos, né, que tem um hospital com um equipamento central, né, que é esse prédio mais azulado que vocês estão vendo no centro da imagem. Isso é uma maquete eletrônica. Cada quadradinho desse é um edifício, né, um prédio que nós sugerimos a disposição dele, né? Então a gente forma quadras, a gente forma ruas, forma avenidas, implanta terminais rodoviários, implanta equipamentos sociais como escolas, faculdades, hospitais, implanta praças, implanta calçadas, calçadões, ou seja, um conjunto de soluções que é o que a gente vê na cidade, acha que é tudo normal, que sempre esteve ali como a gente sempre viu, mas nunca pensou como isso poderia ser construído, né? E o arquiteto urbanista, principalmente quem se dedica ao planejamento e ao urbanismo, tem essa função e essa responsabilidade de pensar como trabalhar melhor o desenvolvimento das cidades brasileiras, né? E a gente pensa sempre no âmbito nacional, a gente não olha só para a cidade onde a gente mora, mas a gente olha para as particularidades de cada região do país. Pode passar, Paulo, mais um? Nós fazemos também planos, né? Então não só propomos construção de edificações e ruas que tem forma mesmo, né? Como a gente prevê como que isso vai se transformar no futuro, né? E como que ela pode ser melhor no futuro. Então aqui nós estamos, eu mostro aqui para vocês dois tipos de planos que a gente tem, né? Um, por exemplo, que pensa o desenvolvimento da cidade, para onde a cidade pode crescer, por que ela não deve crescer para determinados lugares, por que ela deve crescer para outros, como esse crescimento tem que ser, né? Se eu tenho lugares que eu tenho que adensar mais, colocar mais pessoas morando e outros que eu tenho que desadensar. Isso tem a ver com, claro, o desenvolvimento econômico da cidade, isso tem a ver com as características ambientais da região onde a cidade está construída, né? Se eu posso ou não usar, por exemplo, um assunto que é sempre a gente sempre vê em jornais, né? Se eu posso usar ou não as margens dos rios
para a construção. Todos nós estamos vivendo agora uma crise energética, né? Vocês devem estar acompanhando, vocês, alunos, são todos muito antenados com as informações, uma crise energética, problemas ambientais. Isso se deve muito às formas equivocadas de uso, de crescimento dessas áreas urbanas sobre as áreas que devem ser preservadas ambientalmente. Todos esses elementos são estudados, são ensinados, são trabalhados para que o arquiteto urbanista saia com uma formação que possa trabalhar e propor dentro dos órgãos públicos, principalmente prefeituras, governo do estado, governo federal, né, planos de melhorias e controle e ordenamento territorial, que a gente chama, né, como que o desenvolvimento urbano vai ocorrer no futuro, né, em 5, 10, 20, 30 anos. Pode passar, acho que tem mais um, Paulo, por favor. É o último? Então, isso dá um pouco a ideia, né? Então, eu mostrei desde de uma pequena casa até a cidade, quais são os lugares de atuação do arquiteto e do urbanista, né? Então, como a gente trabalha em diferentes escalas, em diferentes lugares, em diferentes ambientes, quais são as opções que a gente tem quando a gente se forma de trabalhar. Então, eu posso trabalhar no poder público planejando cidades, eu posso trabalhar na iniciativa privada colaborando na construção de bairros, eu posso trabalhar em ONGs envolvidas, por exemplo, com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico e urbano. São termos, né, que, claro, hoje parecem um pouco difíceis para vocês, mas que na faculdade a gente trata de todos eles e prepara o aluno para que, quando profissional, ele tenha um leque grande de opções de trabalho profissionalmente. Bom, me pediram para deixar pelo menos uns 15 minutos de conversa, então eu fico à disposição aqui para qualquer pergunta que vocês queiram fazer pelo chat. Eu acho que é o Luciano que está nos acompanhando, é isso? Ou a Simone? Se quiser dividir a tela, Paulo, com os demais da sala, não tem problema. Muito bem, enquanto não tem perguntas, eu vou usar esses 10 minutinhos aqui que me restam para falar um pouquinho de como que isso é feito dentro do Instituto, né? Quais são as particularidades do Instituto, que eu acho que esse é um fato importante, né? As aulas de projeto, como o Luciano já explicou, são aulas em que o aluno vai praticar o projeto de fato. Então, ele tem lá salas de acompanhamento, orientação de professores, né? Em geral, em grupos de alunos que vão desenvolver o trabalho ao longo da semana, né? A gente tem um dia especialmente que é para a aula de projeto, que é quando os alunos se encontram na sala e, divididos em grupo, eles vão desenvolvendo os trabalhos, né? Esses trabalhos, como que eles ocorrem? A gente normalmente tem um lugar a partir do qual esse projeto acontece, então a gente apresenta esse lugar, vocês vão aprender tecnicamente a olhar o que a gente chama de plantas topográficas, de olhar as ocupações, ou uso e ocupação do solo, são termos que são usados na área de projeto, de urbanismo, ou de planejamento urbano e regional, né? Vão entender todas essas informações que a gente fornece, e a partir delas o projeto vai ser feito. Eu acho que um ponto positivo do curso no Instituto é que a gente tenta trabalhar sempre simultaneamente com diferentes áreas de trabalho da arquitetura. Então, ao mesmo tempo que você pensa o prédio, você não pensa o prédio isolado do entorno onde ele está inserido, né? Então, para projetar uma escola, para projetar um terminal rodoviário, para projetar... obrigado, Paulo. Para projetar algum equipamento social, né? Você tem que analisar o entorno dele para entender exatamente quais são as demandas, né? O que precisa, quais são os problemas, quais são os potenciais, e trabalhar a partir disso o edifício.
Ou, ao contrário, para projetar a expansão de uma cidade, eu preciso entender quais os edifícios que estão colocados ali, quais as demandas, quais os potenciais arquitetônicos de meio ambiente que promovem o desenvolvimento disso, né? Então, aqui essa imagem, ela mostra um segundo projeto que nós desenvolvemos também com os alunos, no município aqui do interior do estado de São Paulo, que foi um trabalho de qualificação de um bairro específico dessa cidade, né? De dar condições de melhor acessibilidade do bairro, de caminhar pelo bairro com mais segurança, com mais tranquilidade, né? Incluindo nesse projeto todas as demandas que são de todos os gêneros e idades de pessoas, então desde crianças até idosos, né? As deficiências que os idosos têm de caminhar por ruas esburacadas, por exemplo, são diferentes do que, por exemplo, a criança tem, que tem uma baixa autonomia de circular sozinha pela cidade, né? Então, pensar nessas diferentes classes é importante para o projeto da cidade. Ter esse cuidado ao projetar é importante na cidade. Identificar exatamente onde estão os principais equipamentos, pensar nas praças, como a gente tem do lado direito, são formas de que o projeto que você faz, o projeto urbanístico, o planejamento urbano, o regional, que você desenvolve, ele inclua, ele tenha um caráter de inclusão social, né? Então, a gente pensa sempre nas pessoas que vão usar esses lugares, né? A gente tem sempre, busca sempre a qualidade para essas pessoas que vão usar esses lugares. E um último slide, pode passar, Paulo, por favor? Isso. É o caráter de estimular esses projetos que não sejam feitos exclusivamente pelo arquiteto ou pela equipe do arquiteto, mas que sejam construídos com as pessoas que vão usar esses espaços, né? Que vão usar esses lugares. Então, aqui eu tenho dois projetos, esse da esquerda, ele foi feito, aquele projeto que eu já apresentei para vocês, né, no interior do estado do Sergipe, aqui uma reunião com prefeitos, com a equipe, os técnicos da cidade, né, e os técnicos representantes da população da cidade, onde a gente debateu as principais soluções e definiu essas soluções a partir do que eles colocaram para nós que era importante, né? E ao lado direito, nessas duas fotos ao lado direito, é um outro projeto que nós fizemos num bairro carente do município de São José dos Campos, que eu coordenei junto com outro professor do Instituto, Marcel Fantin, né, que é o chamado Projeto Banhado, e nesse projeto, sob nossa coordenação, nós juntamos alunos e a população para discutir as principais demandas do próprio bairro, né? Então, foi um trabalho que foi desenvolvido junto com a população, escutando as demandas que eles tinham, né? E o projeto se desenvolveu a partir dessas demandas. Então, são algumas formas que a gente tem de desenvolver esses trabalhos junto com a comunidade, como a gente chama, junto com a participação social. Muito bem. Quero agradecer aqui a oportunidade. Luciano, muito bem, como que consegue participar ou atuar profissionalmente nesses projetos, né? A dúvida do Luciano. A participação nesses projetos, como que funciona? A gente tem parte da iniciativa ou do poder público, que a gente chama prefeituras, estados, municípios, né? Eles podem contratar o arquiteto, chamar o arquiteto para desenvolver um determinado projeto, ou podem ser organizações da sociedade, como, por exemplo, ONGs, como, por exemplo, fundações, como por exemplo, grupos específicos, né? Como vários grupos que a gente tem de organização da sociedade, eles podem chamar os arquitetos para trabalhar com isso, ou pode ser da própria comunidade, né? Então, a comunidade se organiza e em contato com os profissionais, como aconteceu no Banhado, né, que foi um projeto que o Marcel, que é um professor e foi coordenador desse projeto, tinha um contato muito grande com essa área, trouxe esse projeto
para o Instituto, e aí ele, organizando com os demais alunos e professores, desenvolvemos esse trabalho por iniciativa da própria comunidade, né? Então, são diferentes formas como esses projetos chegam até o arquiteto.